93. 93 anos. É. Eu nasci em Santa Lúcia. E eu vou fazer 92. 81. Eu nasci aqui em Pequinha mesmo, lá onde eu moro ainda. Eu nasci em Minha, dia 11 de setembro de 1942. Minha terra natal, memória comigo, eu estou com 79 e vou no 80 e 70. Desci lá em Serafina Coreia. Naquela época eu pertencia a Guaporé. Linha Forquilha. Nasci no Ciclitá, do Focone. Aqui, em Linha Forquilha mesmo? 54, dia 19 de abril, nasci na linha Paludo Chavantinho. Aqui, Linha Forquilha. Não, eu nasci lá em Serafina. Eu vim pequena de lá. Acho que eu tinha 9 meses quando vim lá. Sim, daí minha filha nasceu o Bundinho, a Laurinha, a Marelinho, o Hélio, o Silvano. Eu nasci aqui em Lajado porque ali na meus avós paternos. Agora ele é bonito. Mas na época se chamava Lajado porque Nasci em Lajado. Eu vou fazer 54 anos de adulto. aqui é porque mesmo. Eu nasci em uma comunidade lá de Coronel Freire que chamava Quadro Conde. A história da comunidade aqui de Linha Forquilha, ela começou com a medição das terras. Na década de 20, as terras aqui da região foram medidas e a comunidade de Linha Forquilha foi uma delas, e que também deu origem ao nome do nosso rio principal, né? O Lajado Forquilha. Por que Lajado Forquilha? Porque o rio principal tinha duas nascentes, uma em cada lado do morro, e que não tinha uma definição única de qual era a prioritária. Então, no juntar-se essas duas nascentes de água, elas formavam uma grande forquilha, e o rio desaguava em sentido ao rio Engano. Então, por isso que o nome da comunidade ficou inicialmente pelo rio Lajado Forquilha e depois pelo nome Linha Forquilha. Os primeiros moradores aqui da comunidade entraram em 1931, são descendentes de italianos vindos, nascidos no Rio Grande do Sul já, mas com já uma estadia em Ceará, dentro da sede do município, na época Nova Milano. Então a família Paludo foram os primeiros moradores aqui da nossa comunidade, e o Livo Paludo foi o primeiro morador. Aqui tudo era mato, 100% da nossa comunidade era mato, em 1931. Então o primeiro morador veio aqui. Eram, na verdade, 4 colônias de terra, em que a família Paludo tinha adquirido aqui na nossa comunidade. Então, para os filhos, após o casamento, após a constituição da família, iam morando aqui na nossa comunidade. O primeiro, então, foi o Livo Paludo, depois veio a Bela, Constante e José, em 1934. Meu pai é natural de Pitinga e a minha mãe de Paporé. Nós morávamos em Paporé. Ele é do Rio Grande também. Rio Grande do Sul. Serafina Coreia. Assim, meu pai, ele veio pequeno, assim, do Rio Grande do Sul, mas já os avós dele vieram de Venezuela, de lá. Os avós do meu pai. De Serafina Coreia, do Rio Grande do Sul. O meu falecido avô veio de lá e comprou terra aqui por cima, né? Ele era meu pai e mais quatro tios. De Serafina Coreia. Veio morar em Também vieram lá de Serafina. do Rio Grande. Os meus pais vieram do Rio Grande. Guaporé. Hoje seria Casca. Eles vieram do Rio Grande, lá a Maria era lá da 11, lá. O pai era lá de Guaporé. De Rio Grande, linha 12. Vieram do Rio Grande, deixaram a mudança ali no Luiz do Belo e iam trabalhar lá na terra deles. O meu pai era de Guaporé. Ela veio do Rio Grande, não sei certo de que região do Rio Grande. Eles sempre falavam que tinha vindo do Rio Grande.
O pai veio de Itaquari, do Rio Grande. O pai veio do Rio Grande. E a mãe acho que nasceu em Linha Salete, não. O pai nasceu em Guaporé, Rio Grande do Sul. Meu pai é Victor Paludo, Cândida Maria Nazi Paludo. Eu sou sétima filha do casal, mas eles moravam aqui em Coquilha, só eu nasci em Coquilha. Nasceram no Rio Grande, vieram morar em Seara, se conheceram em Seara. Aí, enquanto isso, os outros irmãos dele, que são os pioneiros aqui, vieram morar em Coquilha. Aí, depois de 9 anos, eles também veio. Ficaram 12 anos aqui, e depois, no ano 1956, eles foram. Eles casaram lá no Rio Grande e eles vieram morar pra cá. A vinda das primeiras famílias aqui foi uma dificuldade tremenda, né? Então não havia acesso a estradas, as casas eram feitas de maneira provisória para poder começar as primeiras lavouras e as primeiras culturas aqui eram de subsistência. Então durante praticamente 2 décadas se cultivava essencialmente aquilo que era consumido nas famílias. O pai sempre disse que eles nasceram muito cedo, a tecnologia, né? E na verdade ele saiu de lá do Rio Grande para vir aqui, que lá a terra era mais plana, mas menos dobrada do que aqui. Mas eles vieram para cá por causa que lá não tinha adubo, né? E aqui era terra de formiga, ortigão, que eles diziam, né? Daí tu cortava, plantava e tu colhia. E lá no Rio Grande já tinha que você adubo, e não tinha adubo. Tudo mato. Eles se instalaram aqui no Pedro Batistella, no Pedro Paludo, aqui no lado da ponta ali. Ele morava ali embaixo no porão ali, até fazer um ranchinho de esteira, para eles poderem morar aqui, a da sangue aqui, para ter água. Eu fui o mato, aquela vez tira o mato, começou a fazer o quê? Derrubar a árvore, começar a abrir fora, plantar alguma coisa para fazer o quê? Alguma coisa para se alimentar. Se instalaram, ficaram um tempo junto da família Giumbelli, que era do meu tio Luiz Giumbelli, e para começar a abrir as picadas para fazer um lanchinho, né? Que é as primeiras comidas que a mãe fez em roda de um toco de cedro. O pai foi morar, na realidade, dentro de um cedro oco, os primeiros dias. E depois ele construiu uma casinha de casca de árvore. E dali eu sei que a mãe contava que o pai ia lá no Francisco Paludo, que é o primeiro morador, o Vitor, e a tigre berava de noite. E ela tinha medo, porque não tinha casa. Depois para construir a casa, daí puxaram o tábua dele lá em cima do muro do asfalto, para vir para baixo, mas não era asfalto. Daí botava 2 tábuas para o lado do cavalo, 3 amarradas, e o cavalo arrastava as tábuas. Tudo mais. E fizeram a estrada mesmo, cortaram para abrir. Eles vieram e moraram ali no Diorinado. Daí eles moraram num paiol, que a mãe sempre contava que os ratos caíam lá em cima da cama e tudo. Essa terra aqui era do José Paludo. E daí o cavalo, quando o José Paludo vendeu, o cavalo comprou. E depois nós compramos de um deles. Meu Deus do céu, foi derrubado muito, mano. O Serol tem a machado ainda. Tem o céu, não sei o quê. Vivia pra lá de manhã e ele estava bichado, dá um jeito, não dá. Até o pai sempre contava, né, que eles pegavam um dia de chuva, que estava molhado, sei lá, de chuva, e as árvores que estavam meio pendidas assim, eles tinham um dia de molhado, que estava encharcada de água, que caía mais fácil, né, porque era tudo no machado. Não tinha cerol, não tinha nada, era no machado. E até eles sempre contam que até eles achavam, preferia que um pau fosse oco para eles depois fincar fogo no meio, para queimar, para poder dar um pouco de espaço para eles poderem coisar. Eles plantavam trigo também no meio das caiaradas, das árvores, assim, e trazia tudo no paiol. Um paiolzinho, né, enxoga, depois passava aquela máquina que vinha bater, né. Era tudo deserto aqui, né. Não há. Então, no chato em cima aqui, tem vários que você perdia aqui. Os que ficavam no chato em cima aqui, achava de cair para o lado de cá, ia para o lado do caldeiro aqui, quando vinha, caía por aqui embaixo no tioleiro para ser bom. Pegava naquela sangue ali, o chato enganava ali, em vez de ir para lá, eles caíam lá embaixo. O que o pai falava é que aqui, bom, aqui o apelido do meu pai era Madrugada. Porque o meu pai, no projeto dele, todo mundo chamava ele de Madrugada, porque era nossa, né? E daí eles ficaram, eu acho, que uns 10 anos trabalhando só ali. Aí depois o pai começou a ir pra lá. Aí o pai ia pra lá pra cortar
roçar, cortar o mato, e até queimar, uma vez ficaram 3 meses. E nesse meio tempo, a mãe aqui, ele foi com o meu irmão, e eu que não estava, então com os dois, acabou a comida, ela tinha até que matar um porco uma vez. Se não tinha mais comida, o pai não era caminhoso, era só mato. Eles iam pra lá, roçavam, derrubavam, e depois queimavam e plantavam milho, e daí vinha pra cá. Nós levava as crianças na roça, com o daí e o Ritson. O Ritson acho que tinha uns 3 aninhos, 4, não sei se tinha. O daí era mais pequenininho. Nós levava eles juntos na rua de manhã e de tarde, 2 viagens daí embaixo, subia para aquele pique, nós ia trabalhar. Voltava de meio-dia lá para almoçar e de tarde vinha de novo. As crianças com água inchada, a gente deixava sempre na roça. Eu comecei com 16 anos, morava em Dom Pedro, plantava pipoca. Me comprei 4 enxoval com as pipocas. Eu ia as pipocas e já era tão bobinho, você sabia nem de descascar e debulhar, você levava com a palha. Era um livro, e feijão, e arroz, e mandioca, os produtos essenciais, né? O Borbolino Rex, o Turari, me deu 105 anos, né? O meu queijo que a mãe fazia na panela do fogão a lenha, onde cozinhava o feijão. A cuina que nós meninas levava. Então, quer dizer, eu tenho muito orgulho daquilo que nós sofremos, mas não como. Então, ela sempre foi, eu digo a mãe mais, eu tinha aquela horta que plantavam de tudo, de tarde era aquelas suivinhas ali na ervilha, a fava, a abóbora, aquelas beterraba. Então, nunca faltou, nem amor e nem comida nunca faltou. É uma família de muita oração, pai, pelo amor de Deus, todas as noites o texto. De tudo também, de roça, né? Milho, soja, trigo, eu cheguei a ver e ceifar alguma coisa. E era na mão? Era tudo na mão, né? Então, soja também, era tudo levado bastante, a gente carregava bastante, né? Da trilhadeira, levava uma trilhadeira em certo lugar na roça, e aí a gente levava para esse montão. 14 anos, pô, tarefa para ele, o meu irmão que era um pouco mais novo, ele tem 1 ano e meio mesmo. A nós morar perto, que nós tínhamos um irmão mais velho, ele saiu, né? E aí ficou para nós, né? Eu já assumi a parada. É. Na época era tudo no braço. Eu no braço. Era lavrada, milho plantado capau. E porco, tinha porco, vaca. Era porco e vaca mais no começo. Depois foi mais tarde, a gente, na verdade, depois que eu casei, fui começado com a viagem. Mas até então era lavoura e milho, soja e vaca de leite. Tu botava arroz, né? Feijão, milho, assim, milho para lugar, né? Até uma vez que ele veio morar ali, deu uma seca, eles tinham que se pegar farinha de milho para fazer a polenta Aratiba. Deu 7 meses de seca, disse que tinha fogo por tudo quanto era lugar no mato. Diz que agora está seca por causa que não tem mato, aquela vez era tudo mato. Deu seca, deu 7 meses de seca. Nós fazíamos roça. Roça e plantar trigo. Nós colhíamos sempre a base de 90, 100 sacos de trigo. Nós plantávamos sempre 4 ou 5 sacos, porque a família era grande. Tudo após se roçar mato e amuque. Dentro da roça nova, não tinha motosserra, era machado. Abrir estrada para passar com a carroça era muca, arrancava um toco, alguma coisa era muca, com machado, cortava a raiz para abrir estrada. E era assim, tudo com os bois. Até que destocava bem a roça nova, limpava a enxada. E depois era com os bois, era lutado. Meu pai, nós plantava. Alguma coisa comprava, porque naquela época comprava, era querosene, era, como é que posso dizer, querosene, e a erva mate, que naquela época ainda, já, quando eu estava, né, comprava já a erva mate. Meu pai nunca fizeram a erva mate. E daí comprava assim, na roça tinha o porco, tinha galinha, daí comprava menos nas lojas. Só você comprava tipo a roupa, que comprava assim, uma vez a roupa tinha em metro, e daí a mãe fazia, e depois comecei a crescer um pouco, daí ela me botou eu na máquina. Daí eu costurava em casa. Mas eu não tinha feito curso nenhum, nada, eu tinha que botar a cabeça ali, e vamos lá, se eu errava, eu tinha que descosturar e tentar inventar de novo para dar certo. E daí nós tínhamos plantado um pedaço de feijão lá de cima, lá onde morava, ali onde mora o Micael, agora, uma vez era o irmão dele, falecido Américo, né?
Daí nós vendemos um pedaço de feijão lá, que deu para comprar o Fusca com o dinheiro do feijão. Naquela época lá eu ganhei 90 cruzeiros cada saco do feijão, aquele tempo lá. E valia dinheiro, eu comprei o Fuca. Mandei o saco a poeira e plantemos até no domingo. Nós ia lá, daí tinha o Pedro, tinha o Írio, porque todo mundo nós ajudávamos, era bonito. Daí eu precisava fazer ligeiro, colher 60 sacos, era 2 toques. Lavoura e depois aí entramos com aviária e com gado de leite. 6 anos se poder haver. 6 anos e daí eu já estava com um gado de leite, aí foi tirado o aviária e só ficamos com o gado de leite. A lavoura, né? Daí comprava um pouco de trigo, um pouco de milho, batata, principalmente muita comida para o que é o nosso consumo, né? Naquela época plantava de tudo, no caso, né, que eu lembro, né? Plantava trigo, feijão, arroz, milho, soja. Vendia de tudo, plantava naquela época. Era tudo no braço, enxada e arado puxado com os boi. E roçar e fazer as queimadas assim naquela época. O queijo era sempre. Naquela época não existia venda de leite, né? Ninguém sonhava que hoje o pessoal ia aí essa venda de leite. Foi tudo na enxada e a força no começo. Porque a nossa terra aqui, quando nós entramos aqui, era tudo mato, né? 100% mato. Sim. E aquele pedaço, vamos dizer assim, 2 quartas e pouco de cortado, mas era a roça nova, né? Levava na roça. Botava no cesto e nas costas e ia. Isso não ia no castor. Eles se viravam lá. Sim, aí eles brincavam na terra, eles gostavam de brincar na terra. Até que cresceu os piatas, eles começaram a ajudar mais a roça, daí diminuía um pouco isso. Senão eu ia direto. Milho, bastante soja. Trabalhava muito com soja. E era ruim de arrancar, porque daí as mãos ela espinhava, né? Daí a mãe fazia umas luvas de... Na época não tinha luva para comprar, né? Daí a mãe fazia umas luvas de tecido assim, mas passava porque era um tecido meio fino, né? Eu ia igual, ajudava um pouco, né? E era contado no mesmo milho. No meio do milho. Daí ela escolhia, quando chovia pendurava no milho, aquele maquinho. E depois quando dava sol, ia lá, tirava as careiras de milho, colocava no lado assim para abrir as careiras. Daí ia com a carroça e carregava a soja e trilhava. Meu pai empurrava, deixava nós mexendo. Porque nós era puxar e colocar e tirar as bolsas que vinha fora a soja. Depois colhia o milho. Daí a gente arrancava o pé e encostava no outro, e era tudo milho dobrado, né? Para colher o soja, né? Daí puxava para cá, chegava na carroça. Sim, nós fazíamos bastante fumo em corda. Meu Deus, quanto fumo. Meu Deus do céu. Chegamos a fazer 1.200 quilos de fumo num ano. Compramos um Fusquinha em 71, 0 bala. Só com fumo. O dinheiro estava tudo dentro do bidê, socado lá, que tinha o pinico embaixo e o gaveta em cima. Enfiou tudo dentro da dinheiro, tudo da gaveta. E o dia que vieram aqui, tinha o tio Otávio, da BL Pulse e o cara da Volks, pegar o Fusquinha. 0 bala. Primeiro carro, e abriram aquela gaveta, botaram em cima da mesa, começaram a desdobrar, ficaram mais de 1 hora, eu acho, lá para comprar o dinheiro. E sobrou. Só consumo. 71. Tudo desde a muda, aí tinha que usar um veneno tal de branco, depois pegava a muda, plantava. Tudo mais, tirava as folhas, tudo na carroça. Tudo manual, não tinha nada de máquina, certo? Mas dava trabalho, mas dava dinheiro na época do fumo também. Todo mundo fumava, praticamente não saía de casa para vender. Não tinha muito cigarro, aquele cigarro de papel. Era tudo crioulo. Todo mundo fumava crioulo. Desde as mulheres, eu lembro, eu também fumei crioulo na época que eu fumava. E desde hoje, a maioria compra cigarro pronto, né? Ninguém mais compra quase fumo, né? A cachaça fizemos acho que mais de 40 anos, cachaça. Essa eu também ajudei a fazer. Fazia cachaça, a graspa de toda a comunidade família aqui, nós saía com a carroça buscar lá no Cílio Bobinão, no Francisco Paludo, pegar as graspas, no Antônio Díaz, levava aqui para fazer graspa. Trabalhava direto com a graspa. Ali era o Lambito, né? E além disso, o pai fazia até Campari. Campari era bem complicado, porque tinha que usar groselha, não sei o que, mas não sei o que. E tinha que enterrar ainda. Ficar um tempo embaixo da terra, acho que ele morreu e eu sei que ele ainda deve ter enterrado por eles litros, mas eu não conseguia achar. Eu vendia um pouco de trigo, nem lembro bem como é que era, mas não era muita venda não. Adubo nem tinha. Não tinha. E a semente a gente trocava no paiol dos vizinhos.
porque disse que dava melhor o milho. Às vezes plantava 2 anos a mesma semente, eu trocava. Era bem mais sofrido que agora, mas a gente era feliz assim, porque era o que tinha. Era arado e foi, vai embora e enxada. Era isso. Eu vejo, sim. Planta não, mas eu não sei, embaixo eu não sei. Criava um pouco e sentava umas vacas para leite, mas não muitas, isso. Boi arado sempre. Tinha que fazer tudo de casa, porque não tinha de comprar nada. Se você fazia trigo por tirosano, comia pão tudo, senão não tinha nada de comprar. Para vender era só os porquinhos e umas peças de queijo só. Todos os dias tinha que fazer queijo. Fazia queijo e a comida também. Feijão, arroz, frango. E carne de gado, quando se matava um gado em volta, porque não se tinha geladeira, não se tinha nada. Você catia 3, 4 vezes no meio do milho, depois ainda tinha que arrancar o isso, depois quando você dobrava o milho tinha que arrancar o isso, para não deixar a terra empestear. O nome dizia, tem que cuidar. E se achava um pé de yeso, tinha que arrancar, levar para casa, não deixar fazer a semente. Depois caminhava na roça. Eu lavrei muito na vida. Eu lavrava com uma junta de vaca, meu irmão mais velho com uma junta de bicho. A gente tinha não era um gado muito assim holandês, era bem comum que chamavam, meio mestiço, né? O pai tinha bastante, ele gostava muito de gado meio mineiro, que era mais resistente, né? E daí a gente fazia aqueles, a mãe sempre tinha 4 ou 5 vacas, mas eram davam bastante. Toda semana eu com a mãe fez uma mala pra mim, estava na frente da mercadoria e ganhava grandes recursos. O queijo era comprado ali, eles compravam e eles vendiam para fora. O queijo que comprava dos colonos naquela época, vendiam para fora. Uma peça, às vezes até mais por dia, a mãe fazia 2. Bom, vamos fazer uma fofoca. Nós mais velhos, nós fizemos um enxoval com o queijo. Eu, a Maria, a Lorena, nós fizemos um enxoval com o queijo. Um enxoval, uma máquina de costura, eu ganhei, mas eu daí ganhei melhor que as outras, porque eu sabia costurar e as outras. Um caroço e 2. Nós chegávamos a fazer 4 viagens num dia, que tinha bastante pessoa. Eu sempre me lembro, a primeira vez que eu peguei o arado, o Jandir não estava em casa, daí estava eu metido, eu vou pegar os bois e fui lá, e não era capaz de segurar o arado, passava sempre no mesmo. Mais ou menos que nem hoje, a piazada chega aos 18 anos, aquele sonho de fazer carteira de motorista, o sonho de abrir. E depois era tudo a pica-pau, com a máquina de plantar. E depois, era um tempo, veio, como nós tínhamos comprado uma plantadeira boa, era mais fácil. Caçava, armava as epucas na beira do mato e laço. Lá plantava milho, no meu tempo que eu era criança, era milho, mais milho, só o pai lá plantava pouco. Milho, e depois começaram a criação de porco, aquela vez era a carreste que incentivava, fazia aquele chiqueirinho, um para cá, outro para lá. Os porcos todos separados do chiqueiro, separados, sempre trabalhamos com o primeiro ano, lá em 82, 83, que deu aquela enchente, mas tinha um monte de soja. Foi colhido, acho, 200 bolsas naquela ano. Era bastante. E tudo no braço, né? Porque não tinha nada. Tudo no braço. Trabalhava nada. Ia com as crianças. Ia com as crianças. Eu lembro que nós, o pai tinha um cavalo. Pelo tempo era cavalo. Daí a mãe ia na roça, daí ela botava, tinha cela, né? Botava um cesto de cada lado e 2 crianças para lá. Mas eram em 4 mais velhos. E o pequeno, que era o Algestir, ela levava no colo. Isso não era barrigudo ainda, porque era urbano. E o Bima também conta na mãe dele também, acho que ia para a roça sempre. Porque... Ia, não ia? E ela era rápida para quebrar milho, essas coisas. Ela quebrava 2 espigas de milho e já jogava. Ela era ligeira. Infelizmente, trabalhou poucos anos. E as famílias eram de característica famílias grandes, então bem populosas, eram famílias numa média de 8 a 10 filhos por família, e não havia controle de natalidade, então as famílias tinham essa característica de serem famílias bem populosas, bem numerosas. Ficamos em 12, eram de vivo, uma ela faleceu com 3 meses, uma moça. Tem 6, era pai e 6 moças, e faleceu 5, né? Mas eram 3 moças e 6 rapazes, né? 13. Nós somos 9 irmãos. Tem 10 e tem uma falecida. E ninguém foi uma família de 12, né, irmãos? E daí mais o pai e a mãe, depois ele não, mas assim era aquela famíliona, né? Hoje em dia já não tem mais isso. Nós somos 10 irmãos. Nós somos 13. Todos irmãos, graças a Deus. 13 irmãos. 16 irmãos. Mas irmão mesmo, a mãe teve 2 avós, nós somos 19.
Somos em 7 irmãos, eu tenho 3 irmãos mais velhos e 3 mais velhos. 10. A mãe teve 4 filhos homens, depois ela teve 4 filhas mulheres, depois teve mais 3 filhos homens. Era 7 irmãos e 3 rapazes. Parece que é 11. 19. Mas aí 12 irmãos. Nós somos 8 irmãos. Nós somos 6 irmãos, 2 irmãos. Nós somos 8 irmãos. Nós somos em 5, então tenho eu, mais o Gil e o Gerson, nós temos pouca diferença, a Liane, uma irmã, e depois o mais novo, o Gelson, que vai fazer 30 anos agora, que faleceu. 13 irmãos. Até 7 rapazes e 6 moças. 9, né? Agora tem um falecido, o Lauri faleceu, 8. A locomoção e o transporte que as pessoas utilizavam lá no início eram essencialmente os cavalos, então era um abrigo aberto, com trilhos no meio do mato, e o cavalo era um meio de locomoção. E aí já, na época, surgiram pequenas carroças, né, que eram abertos picos no meio da roça, do mato, e carro. Cavalos. Não tinha... Nós estávamos de pé, não tinha carro também, não tinha carro. Para ir visitar o pai, lá nós pegávamos o cavalo emprestado do vizinho. Daí, há um tempo, um cavalo, com um neném no colo. E depois, outro pedaço, daí desembarcava e outro montava no cavalo. Um a pé e um a cavalo. O falecido depois comprou o carro, um jeep, para levar o sogro no médico, porque era doente. Depois compramos viagem, depois compramos outro carro. Mas nós tínhamos um carro uma vez. Uma vez quando não ia filho de a pé, porque não tinha carro. Daí nós botava as cadeiras em cima da carroça e os bois de noite iam que era um luxo. Aí passava aquela carroça no meio daquelas pedras, as carroças eram boas uma vez. Depois você fazia carroça boa. Para andar. Vocês perderam pensando um dia? Vocês embarcavam, perderam um dia? Nós ia na aula ali em cima e estavam cascalhando ali pra cima, tem um monte de pedras aí no cantinho do besouro, ali em conta ali. E cheio de viajar, cascalhava tudo viajar, quando iam passear. E começou a bater atrás assim, meio patinar e coisar, e abriu até pra trás, não leva fora pra trás. Depois que nós estávamos aqui, nós tínhamos nos anos 74, tudo nós entrava. Depois de um bom tempo, conseguimos comprar um filho. Era um Jeep, amarelo ainda. Era um Jeep. 82, 83 nós compramos. Não era tão bom porque antes de sair com o Jeep eu tinha que pegar a junta do boi para puxar e ele nunca pegava. Era bom, gente. Eu vendi pro Batistela, aquele Jeep pro Otávio Batistela, veio o Otávio, domingo de noite, veio o Otávio e o Badinho ali, e de manhã eu me fiz ele pegar e vai trabalhar, e só eles chegaram, bati a arranca, ele pegou, não desliguei mais, com o Jeep ligado, e era gás, né, e quando ele chegou lá em cima, perto do asfalto, congelou o gás e ficou na estrada. Bom, a energia elétrica era outra dificuldade, né? Na época, a energia elétrica não existia. A energia elétrica veio em 1974 para a comunidade, então até então a conservação de alimentos era toda natural. Não havia como congelar, né, como armazenar em resfriados. Quando a gente ganhava um pouco, a carne era salgada e era cozida num tacho e guardava em lata, com uma banha e tudo, para a gente ir esquentando conforme a gente precisava. E onde era mais carne, a gente aproveitava mais a carne e fazia linguiça. Para aproveitar mais, a gente trocava com o vizinho, com os 3 vizinhos primeiro, sempre uma metade de uma costela, daí não precisava guardar, né? Era isso que todo mundo fazia. É difícil até de explicar, porque nem parece verdade que a carne que tinha era assim, mentira, carne de porco, carne de gado era, alguma vez algum ternerote sabia que o pessoal se reunia, batia e repartia fora. O problema é que nem tinha como conservar as coisas antigamente. A criação das famílias, dos filhos, boa parte deles eram cuidados pelos próprios irmãos. Então os irmãos mais velhos cuidavam dos irmãos mais novos. Por quê? A mulher também tinha o trabalho da roça. Ela tinha que ajudar o esposo na roça, então até os filhos
não terem uma idade também para ir junto para a roça, então os filhos maiores cuidavam dos menores. E por muitas vezes os filhos eram levados na roça dentro de um cesto, né, de um carrinho, e os filhos ficavam, então, em alguns momentos, junto na roça, né, lá na roça, para poder a mulher também ajudar lá os trabalhos. As dificuldades eram enormes, sim, porque não tinha energia elétrica, então as roupas também não eram tão abundantes, então na época do inverno era difícil, né, com vestimenta, né, com calçados, então as pessoas tinham, sim, as pessoas tinham essa dificuldade e usavam muito o fogão a lenha para aquecer a casa. Eu me lembro que a minha mãe ia todos os dias para a roça de manhã, ela me deixava nós cuidar a panela, e nós ficávamos em casa cuidar a panela. 5, 6 anos, eu acho, nem sei se você tinha isso, eu tinha que ficar em casa. E no inverno, como é que era? Com o frio, como é que vocês lidavam com o frio e tudo mais? Fogo e coberta, aquele que a gente tinha, não se tinha nem muitas cobertas. Às vezes tinha que usar até a capa que ia de cavalo para usar em cima do chão, porque era bastante frio. Me lembro lá no falecido pai, tinha feito um banquinho atrás do fogão, com uma escadinha para subir, e nós de noite, quando era frio, sentava lá em cima para se espetar. Eu lembro que a falecida mãe dizia, fica quieto, não me cai em cima do fogão, que não sei que Dá para avaliar quase 100%, né, daquela época e agora, a evolução de tudo, vamos dizer, né? Uma vez não tinha luz, não se tinha uma geladeira, não se tinha fogão a gás, criava os filhos no escuro, ficavam 6 meses não abriam o olho, mas também. Vestia de roupa, vestia o fogão na cozinha, e ficava dentro de casa, porque não tinha outras coisas. Ficava dentro de casa, perto do fogão. Quando tinha os meus, já tinha um pouquinho mais de conforto, vamos dizer assim. No nosso tempo, acho que a gente sentia o frio conforme a roupa. E dava aquele gelo comprido que ia cair no espinho de água, formava aquele gelo. Bastante. E quando nós fomos morar em Dois Irmãos, nós fomos no dia 6 de junho. Em agosto deu uma nevasca e a nossa também estava alta de sentir em cima das coisas da janela, assim. Eu lembro que na época meu pai e a minha mãe, eles tinham um sistema bem antigo. E daí já nós criamos filhos aqui, o nosso filho. Daí a gente sabia que a criança tem que brincar, tem que, daí no equipamento do meu pai, né, tem um barulho de criança dentro de casa, brincadeira, né, que não queria aceitar muito, e daí sabendo que as crianças precisavam, daí é meio raro, né. Eu lembro que nós tivemos uma lição que tinha umas crianças pequenas, né, com o missionário disse, ele falou assim, pai que é pai, ele se vai deitar no chão para brincar com criança, deita. E eu já sabia isso, mas eu sabia que o meu pai não gostava muito, que achava que o homem não faz isso. A diversão das pessoas era bem restrita, bem resumida, mas eles criavam ambientes. Por exemplo, entre famílias, faziam um brodo de aniversário, faziam uma festinha de aniversário. Geralmente eram brodos, né? Feitos aí com carne de galinha, que tinha muito galinha caipira, galinha solta, então. E havia alguns bailes de salão, mas bem mais tarde, depois lá na década de 40, 50. Algum jogo de bocha, mas era na rua mesmo, não tinha uma cancha determinada. Um jogo de bola num potreiro. A diversão naquela época era jogo de futebol e baile, porque a gente começou em baile, quando a gente não ia de casa ia de a pé mesmo, e o futebol era alguma coisa, né? Às vezes nas comunidades vizinhas a gente nem usava carro, a gente ia de a pé. Era assim, trabalhar até no sábado de noite e bem tarde, depois plantar toda a roupa do pai, bem caprichado, porque tu não saía de casa. Tinha que pintar os sapatos, as botas dele, fazer tudo o serviço. Depois se ia no baile, mas não tinha para pagar ingresso. Era 1 litro de caipira, se não tinha lugar na casa, limpava um pedaço de paiol e nós dançava. Daí o convite era assim, vinha um da cavalo, já sabia que tinha baile de noite no sábado. Tinha baile, mas para ir no baile tinha que ir. Tinha que pedir muito pro pai para ir. Tinha que fazer muita coisa certa dele. Não ia sozinho não, ou ele ou a mãe ia levar. Olha, não tinha esses encontros de jovens, assim, a gente se encontrava às vezes na família, na filhota, sabe, assim, a gente ia bastante na época, um vizinho, no outro, e esses bailezinhos, até os primeiros com gaita de boca, eu lembro, e ainda meia-noite faziam um brodo, outros faziam um café com bolacha. Eu acho que eles tinham algum litro de cachaça de tomar, porque tinha alguém que bebia até sair tonto, sabe.
E era o que tinha para tomar. E jogavam bocha ali, ou se reunia um jogava bocha, se reunia um prato, jogava o baralho. Nós ia bastante em piloto, lá que ficavam muito em casa, de sábado, de final de semana também, lá embaixo no... Aquelas épocas era bem divertido, né? Toda semana era filho, ainda mais no sábado, né? Se reunia toda a turma, fazia aqueles amendoim no forno feito de barro, né? Depois já tomando vinho, chimarrão, cantava toda a noite. Muito divertido. Depois, quando eu cresci mais, eu tinha gaita, né? Levava a gaita, fazia umas músicas de gaita. Depois, no primeiro ano de manhã cedo, daí as piazadas, se reunia indo para as casas, dar um feliz ano novo, para ganhar umas moedas, né? Isso eu lembro. Mas depois, quando a gente ficou um pouquinho mais grande, aí a gente começou até a participar junto com os mais velhos, de jogar uma bocha lá, bem na parte do salão, em frente à chulinha, e fazia uma bocha lá. Depois foi feita a cancha, até na escolinha, e aí participava mais pessoal, né? E o primeiro baile que nós íamos pagar ingresso, que vergonha, foi a minha filha. O Gilmar entrou na frente, nós nunca íamos baile para pagar ingresso. E aquele dia lá nós não tinha nem ingresso, nós não se tinha dinheiro. Era, meu Deus, a gente vivia numa situação bem curta. E de repente o Gilmar veio fora bravo. Por que vocês não entraram? Precisam pagar ingresso. Meu Deus, que vergonha de gente. As moças não pagavam? Era só as moças que as moças como não pagavam, só os rapazes. Depois começou, daí... Parelha. Aí a moça tinha que dançar, senão... Os torneios ainda de manhã, nós ia e jogava bola. Daí ia no baile até, voltava quase dia, depois de domingo no torneio ainda. Voltava, já dormia um pouco, depois levantava, fazia o serviço e ia para o torneio. E o dia que nós inauguramos o campo ali onde tem um centro comunitário ali, ainda tem um campo lá da Suíça, foi inaugurado, choveu aquele dia lá, estava com um barro que não tinha gramado nada. Foi inaugurado o campo e era pura terra. E embaixo de chuva foi jogado. Lá no fundo não tem um alto, primeiro campinho. Um arco ao outro não se enxergava os dois goleiros. Eu nunca esqueço um tempo lá, um tempo eu era capitão, eu só me ia marcando, porque eu nunca esqueço. Nós fomos com o nosso caminhão, nós estávamos em 60 e poucas pessoas em cima. E daí nós fomos jogar bola e depois da hora de trocar o jogador, eu tive que trocar 6 no atacar só do segundo para poder todo mundo jogar. A energia elétrica dita em nossa comunidade veio em 1974, mas antes disso havia as outras possibilidades que eram criadas pelos próprios moradores. Antes não tinha nada, nem relógio o primeiro tempo, nem relógio não. Como é que vocês faziam com a hora? Eu olhava o sol no chão. Lá na cozinha, quando estava perto da janela, ela calculava que era 11 horas. E nós não tinha rádio, não tinha nada. Depois foi comprado um rádio. Era uma velhinha assim, nós mandava para se enxergar. Depois veio o Lampião, depois veio o Riquinho. Sem energia elétrica instalada nas residências, havia os moinhos, os rodões, que carregavam as baterias, faziam farinha, faziam canjica, descascavam arroz. O primeiro que foi construído foi ali embaixo, na propriedade que era da Pedro eles tinham vários sócios, que era Pedro Venente, tinha o José Paludo, tinha o Lima Paludo, tinha mais uns quantos que vinha com as baterias que ele tinha botado, que era o organismo, e tinha um geradorzinho que era botado água para carregar a bateria. E esse rodão era como? Feito de madeira? Casinha de madeira não. O rodão era feito por pessoal que era um pouco técnico de fazer as rodas, né? E fazer aquele encaixe da água. E aí na caixinha para poder encher aquela caixinha lá e o óleo que ia enchendo ia rodando, né? Peso na água. E a embalagem ia rodando. Outra grande dificuldade da época eram os hospitais. Os hospitais no nosso município não existiam, nem era município na época, né? O município era Concórdia, antes disso ainda era Joaçaba, Cruzeiro do Sul. O hospital mais perto era Erechim, então os partos, por exemplo, os partos eram feitos em casa. Haviam parteiras muito habilidosas, muito experientes,
Então, os partos aqui da nossa comunidade, até os anos 70, eram todos feitos em casa. Tinha a nona Paiva, sabe? Aquela noninha na Paiva lá em que era ali em Ipiranga, daí ela veio mas daí ele nasceu e já levaram para o hospital. Daí ainda foi o Livino e a Zélia junto e batizaram ele tudo lá. O Livino e a Zélia eram os padrinhos. Porque uma vez tinha que batizar logo, né? E daí eles eram os padrinhos, mas quando foi de noite, às 11 horas, ele faleceu. Naquela época não tinha, assim, tipo, estufa, essas coisas que nem agora é tudo diferente. Se tinha naquela época, podia ter salvado, porque ele estava de 7 meses. O Ali também nasceu antes do tempo. Era para nascer no começo de junho e ele veio dia 29 de abril. Uma vez tu ia no hospital, se tu não tinha dinheiro, tinha que assinar a promissória. Não tinha tu escapar sem parar. Uma vez não dava para ir no médico. Tinha que fazer de menos vezes. Porque não tinha dinheiro. Então tu ia fazer como? Aquela vez que nasceu o Ali, daí o dono saiu de lá e disse que não tinha dinheiro para pagar na hora. Mas ele disse, mas eu venho pagar outro dia. Ele disse, agora eu comprei a motor e a marteleta para mim fazer a comida para os porcos, né? Que tinha que fazer a quirela. E ele disse assim para ele, por que tu não fiz a quirela a martelo? Na época que eu tive os meus, eu tive os 4, e 2 irmãos tive parto normal, eu tive eles em casa. Tinha parteira, era nona Paiva. Aí 2 irmãos, minha irmã nasceu em Salete, daí foi a nona Rosário. A parte de comunicação funcionava através de cartas, né? Ou gritava com o vizinho, com as vizinhas, que era uma comunicação curta, uma comunicação próxima, mas as comunicações mais longe tinham essa dificuldade. Por muitas vezes faleciam parentes, né, irmãos, parentes mais próximos, e a família não ficava sabendo, só ficava sabendo um tempo depois, porque a comunicação não era imediata, não havia uma comunicação. Havia rádios, né, emissoras de rádio, mas bem restritas, assim, poucas emissoras por estado, inclusive, que não tinham como abranger todas as regiões. Mas olha, nós, para se comunicar com eles, era só com carta. Não tinha conversar. Só se eles vinham visitar a gente. Porque nós não se ia. Hoje até, eu sempre dizia, uma vez era demais, que não dava para se comunicar. Hoje tu não faz hora abrir os vistos que tu já sabe até lá no Mato Grosso. É só apertar o botãozinho ali que... Bom, não sei eles, mas quando eu morreu a minha nona, o meu pai subiu 3 anos depois. Quando ele foi para lá, deixar a mãe dele viva, achou 3 anos que morreu. Olha, minha mãe sabia escrever. Ela do ano 9, então ela teria quanto hoje, né? Mas a minha mãe sabia ler e escrever. E falava muito bem o português também, por ser italiana, de família italiana, né? Então ela escrevia alguma carta e mandava para Marcelino Ramos, onde ela tinha a mãe dela. Mas aquilo demorava muito tempo para ir. Porque quando morreu a mãe dela, acho que ela ficou sabendo uns 20 dias depois. Veio uma carta por correio, daí a carta geralmente ela vinha com uma tirinha preta toda ao redor no envelope, porque daí a gente sabia já que vinha uma notícia ruim, né? Daí veio a notícia que tinha morrido a mãe dela. Não tinha que se comunicar, não tinha como. Não tinha nem telefone. Quando morria alguém. O tio Pedro morreu uma filha, e ele estava fazia grande, com idade, sim, passeando, não sei. E enterrou ela, quando ele veio para casa, ela já tinha enterrado porque não tinha telefone para avisar. Morava mais longe. Mandavam carta, às vezes, você sabia depois de um mês que tinha morrido alguém. A nossa comunidade teve a primeira escola em 1946. Então, antes de 1946, não havia uma escola tão perto aqui, né? Havia no centro, na Nova Milano, mas era uma distância impossibilitada de fazer esse caminho a pé, tinha que ser feito a pé ou a cavalo. Então as pessoas tinham essa dificuldade de acesso aos estudos. E muitos, mesmo depois, havendo a escola na nossa comunidade, muitos não conseguiam finalizar os estudos, porque tinha que ajudar em casa, tinha que trabalhar. Então o acesso a estudo era bem mais difícil, não havia transporte, havia toda essa dificuldade. Estudar de onde? Mas estudei. Estudei em casa. Eu estudei só até a quarta série, a minha sala. Eu sempre lembro que nós vinha para a escola e tinha aquele gramado que cura, sabe, branco, e a gente vinha de pé no chão, né, porque não tinha calçado. A gente chegava com o pé bem frio lá na escola.
Até a quarta série, acho que os dois tinham até a quarta série, né? Eu fiz até a quarta série, mas 6 anos. E não aprendi. Aprendeu mais no Brava? Acho que Sim, depois eu vou Brava, eu supletivo, daquele jeito. Mais tarde, daí. Mas daí era aqui na comunidade. Sim. Por quê? Uma marmanjo. Ah, sim. E aí, lá até onde mora o Pedro, ali, que a gente comia lá. Era escola, né? Sim. E aquela vez era Forquinha, Minha Salete, 2 irmãos, Minha Bonita também. Era poucos moradores e tinha mais ou menos para tocar. Só que a professora tinha que fazer o quê? Aula para as filhas séries. Eu também não aprendi pouco, porque o professor, ele ensinava só a ler correto. Ele me ensinava as letras. Eu depois aprendi depois de 60 anos. Cantava, depois daí tinha que sair de noite, mas daí então os pais já ficavam meio assim com o pé atrás, porque fazer como, né? Tinha locomoção e assim. Aí a gente ficou mais restringida para trás. Nem um irmão quis estudar, porque se algum tivesse ido, né, o meu irmão um pouquinho mais velho que ele, daí a gente, né, ia atrás dele, né, mas ele não quis, ele ficou ficando em casa também, que gostava da Europa. Veio até a quarta série e depois daí teve uma época que foi feito aquele supletivo, inclusive o primeiro grau. E daí eu fiz daquele e eu parei. Eu na aula fui 3 anos. Depois eu fui ensinar adiante na aula, tu vai roçar com ele. Eu pequeno mesmo, porque a gente ia na aula, meio-dia era na aula, que era de manhã nas aulas, e à tarde era fazer o serviço em casa. Era espalhar milho, e tinha aquelas maquininhas de desviar milho, tinha que deixar pronto o milho, limpar o chiqueiro. A partir dos anos 40 e 50 surgiram muitos moinhos regionais. Então eram moinhos já regionais e aí os agricultores carregavam as sacas de milho nas mulas, então era uma saca que carregava de um lado e de outro e iam até os moinhos para fazer a farinha. A partir desse tempo foi um pouquinho mais prático para as famílias terem acesso à farinha da polenta, que como a origem italiana sempre consumiu muito a polenta. Então, a farinha de milho era uma das mais prioritárias e a farinha de trigo. Também havia plantações na região e aí os moinhos também faziam a farinha de trigo e o descasque do arroz. O arroz, assim, né, descascava tudo no pilão. Pelo que eu sei, mudou depois quando montaram o moinho ali, onde a Casa da Cultura, a fibrineta que tinha o moinho. E daí sempre, daí facilitava, tinha farinha de trigo, farinha de milho, descascador de arroz, daí começou a facilitar. Mas foi muitos anos para conseguir isso aí. Tinha, no começo vocês iam ali na Raia, né? Sim, na Raia. Na Raia tinha um moinho, mano. Depois terminou na Raia, daí nós ia em Linha Bonita, né? Ali no Deitos, que tinha também lá moinho. Ali onde a gente ia para Linha Salete, tinha um moinho. O moinho dos Canossa, ali era da comunidade, na verdade. O pessoal ia lá, fazia farinha, né? Mas não tinha quem ficava lá. Quem queria ia com aquele moinho que tocava água, né? Eu me lembro bem que era uma casinha e quando tinha geada, congelava aquilo. Ficava tudo gelinho, sabe? Não dava para ir fazer farinha de manhã. Quando que dava muito frio. Eu me lembro bem disso. A primeira sede da comunidade, ela foi constituída através da primeira escolinha, em 1946. E aí nessa sede havia uma certa cancha de bocha no meio da estrada, né, sem uma estrutura de areia, era no meio da grama mesmo, né. E aí a partir de 1970 começou um movimento para construir um barracão de festas e uma nova igreja. E aí um debate para um novo local da sede da comunidade mais centralizado. Então haviam dois locais, inclusive que entraram em disputa na época, segundo as entrevistas que nós fizemos, né? Havia grupos defendendo um espaço e grupos defendendo outros, e após, por definições, reuniões, a nossa sede da comunidade foi constituída então no local atual, em 1971, com a construção do primeiro barracão de madeira,
um barracão pequeno, mas que servia para as festas da comunidade. E a partir desse período, 1972, 1973, também surgiu o movimento da imagem de Nossa Senhora de Fátima na região, que peregrinou praticamente todas as comunidades da região para incentivar a reza do terço. E aí, nessa década de 70, essa imagem que ela veio de Portugal, ela foi destinada para a nossa comunidade. Então, em 1965, com a construção da nova igreja, então essa imagem passou definitivamente a permanecer na comunidade e a permanecer no seu local ideal, que foi na nova igreja construída em 1965. Então, a partir daí, a comunidade tinha uma estrutura com igreja, com barracão. Então, na década de 70 que começou esse movimento da nova estrutura da comunidade. No domingo tinha na missa de a pé enseada e depois de tarde às vezes não tinha para o salete rezar o terço ainda. Mas tudo de a pé. Depois começaram a rezar o terço na escola ali perto da falecida Catarina, que tinha a escola lá. Certo. Começaram a rezar o terço, depois começaram a rezar a missa, depois foi construída a comunidade lá embaixo. E outra vez ela passava todas as casas. E depois o padre disse que ela ficava aqui para nós, Nossa Senhora de Fátima. O primeiro barracão que foi feito eu tinha 13 anos. 13 agora estou com 76 meses. O primeiro barracão foi cortado madeira aqui e nós arrastava, eu com aquela idade lá ia arrastando com os bois que nem fosse melhor de hoje. Daí comecemos o primeiro barracão, o segundo, a igreja. Em 65 foi construída a igreja, foi começado no início do ano, no mês de maio, ela ficou quase pronta. Faltava ainda alguma coisinha para poder, né? Mas dia 16 de maio de 8 dias depois do nosso casamento, foi inaugurada. Foi feito a inauguração. No segundo ano foi o coroinha que arrojou a igreja, foi dada a bênção. Tinha os nomes. Eu tinha Zonda, o padre Francisco, que era o pároco, o Francisco Faludo, e o falecido barrigudinho, chamado barrigudinho, o Carlos Faludo, do comércio do teatro, ele foi um dos padrinhos. Então, inclusive, os livros que tinha na lateral da igreja, que tinha bastante. Agora, não lembro bem se foi o Daniel, mas acho que foi o Daniel Faludo, que foi para ficar, pegar os livros e encher para botar. Os livros para fechar a igreja. Porque a igreja foi o Narciso Paravise e o Madalino Pires. E depois a comunidade inteira ajudava. Eu, inclusive, fiz parte daquela construção. O livro ficava de costa, e o padre também ficava de costa. Era tudo. Ou lá embaixo, e a gente ficava de costa com o pessoal. Era tudo em orações e não tem. A formação das famílias e dos casais eram bem de jovens, né? Então, eram jovens de 16 a 20 anos, né? Tanto o homem como a mulher, geralmente uma idade muito aproximada entre ambos. Então, as famílias eram constituídas a partir desses jovens que se conheciam por proximidades, como as atividades de festas e bailes eram menores, então eles se conheciam através da vizinhança, através da comunidade, e a partir daí constituíam as famílias e já iam para recebiam um pedaço de terra, então já se emancipavam, né, já ficavam numa propriedade própria, né, depois do casamento. Eu se encontrava com vinha de jogo de bola, daí faziam aquele jogo de bola ali no João Velho, a piazada vinha, você sabia, a gente tem, não, eu olhava que nem hoje em dia, né, vai virar a mesma coisa. E a gente namorou 5 anos, com 15 casamos, eu casei com 20 anos e meio. Eu já tinha 20 e meio, eu tenho meio ano de tempo. Olha, foi um tempo bom. Aqui minha cozinha era uma festa, porque lá em cima não tinha igreja de católico. Daí a gente ia lá em Chavete, lá na minha floresta, aqui em Forquilha, sempre que queria ir na reza, assim, na missa. Quando tinha missionário, também eles iam para Forquilha. Eu tinha aquela vez uns 16 anos que tinha missionário aquela vez. Eu vinha de a pé. Aí quando eu viemos aqui foi muito difícil.
porque os europeus que tinham que daí seguravam com mais de uma safra, onde que ficava aqui a nossa terra, eles que tinham daí a roça, tinha fumo, daí deixaram tudo virar pura festa, não cuidaram mais. Se conhecemos dentro do paiol ali, onde mora o Noé ali, Rodrigo. Fizeram um bailinho ali no paiol. Ah, tinha um bailinho, né? É, nós se conhecemos lá. Tinha tirado o milho, não sei o que, assim, limparam o paiolzinho, lavaram. E, o baile era no paiol. É no paiol. É, nós tínhamos só 4 meses de casado ainda, de irmãos, aqui. Nós ficamos 60 dias no ranchinho do Chão Batido. O ranchinho nós tínhamos feito assim, nós tínhamos feito a carroça aqui embaixo, feito o ranchinho, para guardar o milho, né? E guardamos, colhemos o milho e guardamos lá. Uma panela de madeira roliça, outra de taquara, outra de esteira, e o coberto de esteira. E quando tiramos o milho, nós íamos a café bonito e começamos a roça. É nadava com a goteira, né? Mas é mal para a chuva, não dava com a goteira. Isso dá com a... 2 meses que eu morando lá. Foi em 1969? É 54 anos quando veio no mês de julho. Conhecemos aqui nos bailes, nos paióis, sabe? Fiquemos um ano lá junto com o Nono. Santinho. Fiquemos um ano lá. Depois viemos aqui. Daí nasceu o primeiro filho, nós estávamos lá. Nós compramos o primo Gafuri. Só que ele morava lá embaixo, perto do Avelino Hélio, a moradia dele. Aqui não tinha nada, aqui daí fizemos a metade da terra, cada um, eu, o Levino, meu irmão. E daí nós íamos morar aqui, só que aqui tinha só um pedacinho de mandioca, aqui era puro mato. Lá no Ilho também, puro mato. Daí o Ilho veio embaixo do ranchinho de Taquara e nós fizemos a casinha aqui. Daí abrimos um pique com a enxada no mato para nós ir visitar. Depois, no tempo do Dorvalino Reca, um dia chegaram aqui e disse: Santinho, vamos abrir fora a terra do teu vizinho. Veio um sábado de manhã acontecendo, o trator grande. De noite já estava a estrada aberta até lá dentro. Eu tinha um forno aqui, foi derrubado tudo. Pode derrubar, vamos abrir a estrada. Quando eu casei, eu morei 2 anos com o sogro e a sogra, em Minha Saleta. Eles moravam em Minha Saleta? Sim, eu tive o primeiro filho lá, daí morei com 2 irmãos. 2 irmãos? Morei 6 anos em 2 irmãos, tive mais 3 filhas, e daí no ano 70, nós fomos morar para minha família. Deu um caminhãozinho fora, acho que era com a mudança e a família, mais um cara com uma junta de boi, que era o Anjo Nardinho, puxando a máquina de bateria, mais 3 carroças, um porco e esses bicharados, e o gado amarrado atrás das carroças. Sem veio de família, né? O pai dele já fazia. Não fazia massagem, arrumava. Daí o Gris foi umas quantas vezes que eu ia fazer massagem lá em Arabutã, que vinha aquele de... Não lembro o nome, vinha aquele cara ali. Ele fazia massagem ali em Arabutã, daí eu ia fazer massagem lá, eu e a Célia, a Dirley. E daí elas deixavam o Gris, nós deixávamos o Gris entrar junto. E ele aprendeu um pouco lá, ele explicou. Daí depois o Velho Martelo deu um livro para primeiros socorros também. Ele foi aprendendo, pegando prática, daí ele viu outro fazer massagem, começou a fazer. Se ele fosse de querer cobrar, podia ter sobrado um dinheirinho, mas ele nunca cobrou. Deixaram vontade. Às vezes eu digo, mas por que tu não cobrou? Esse cara vinha lá com um pé que era desse tamanho, saía caminhando. Ah, nem me lembrei, ele me falava. Ele não era uma pessoa muito bondosa. Ele marcou 1 ano, ele marcou. Só os que ele atendeu, muita gente às vezes não tinha quase nada. Ele atendeu mais de 1000 pessoas, 1 ano. A luz veio em 74, em agosto de 74. A evolução foi grande, porque uma vez a gente sofria muito, né? Porque era tudo escuro. Tu tinha que fazer durante o dia, e depois da noite tu ia fora. Agora não, porque tem luz. Nós ficamos, aquela vez que nasceu o Ali, nós ficamos, acho, uns... O médico disse que era para nós cuidar muito dele, né? Também de noite, cuidar bastante, porque, né? E daí nós deixávamos o chareto ligado. Era aqueles charetos, sabe, que ele botava um prego na parede e pendurava. E daí nós deixava aquele ligado a noite inteira. E daí depois veio os liquinhos. Naquela época nós não pagamos nada da luz, né? Só que nós abrimos os buracos desde lá em cima, do pavilhão lá em cima, essa parte que tem até uma ferreira. A gente abrir os buracos, colocar os postes e puxar a rede, né? Deixar pronta, como se diz. Um por família e ia virando. Tinha um chefe dele, né? Que marcava
A primeira televisão que teve aqui em Forquilha foi ali no Livro Santim, que tinha, né? Isso, que era Fiorado que nos ia na aula, ele que tinha a primeira televisão. E depois, o pai foi pegado bem depois, né? Eles eram mais fortes, né? Mais instalados, ali era mais tempo que estava ali. Lá, logo não, mas mais tarde daí eles conseguiram comprar. Então a nona dizia, leva pesado aqui, o Rádio Agorete no domingo à tarde para assistir que tinha na televisão. Eu acho que já era o Silvio Santos também, né? Não sei que ele não queria mais vir para casa depois. Com a vinda da energia elétrica, possibilitou várias iniciativas na comunidade, e uma delas foi a implantação de uma serraria, a Serraria Bordinhão. Então, a partir da década de 74, quando veio a energia elétrica na nossa região, a família Bordinhão constituiu então a primeira serraria aqui na comunidade. A serraria tinha o Leves ali, que ele mora ali em São Roque, lá no fundo. Daí no começo, eles compraram uma parte da serraria dos Tonelo, porque os Tonelo tinha uma aqui em Caraíba, que era trocada a água, a serraria. E daí foi comprada a metade, daí foi trabalhado um tempo lá, depois eles Tonelo quiseram vender a parte deles, daí foi comprado a parte deles, daí foi mudado para cá. E daí, depois que foi mudado para cá, daí tinha energia elétrica, daí foi colocada com motor. Ela era trocada a motor. E lá em Caraíba, daí era trocada a água. Tinha o Darcy, o Américo, o Zico, o meu irmão Anédio, tinha eu que era mais novo, o pai, que trabalhava. Depois eu estava com 10 anos, porque eu sou do 65, foi do 75, daí ali com 12 anos a gente sempre ajudava, né, alguma coisa, né? Depois da época que daí nós ficamos sem sociedade, né? Daí saiu o Zico, aquele o Anédio, ele foi morar na cidade, que estava ali junto, daí fiquemos eu e o pai e o Américo daqui. Assim, como eu nasci lá, eu sempre dizia pro meu pai e minha mãe que eu queria conhecer Seara, porque eu não conhecia, né? Aí nós viemos em janeiro de 1977, nós viemos passear pra cá. E eu vi as parentes em Seara, daí o pai disse, vamos conhecer aqui, porque o pai morava aqui, os outros de casa em casa aqui, eram compadres que estavam por aqui. Aí nós viemos na sexta de manhã, dia 14 de janeiro, nós viemos aqui no Livro Santim, porque ele era o primeiro vizinho do pai, o pai morou ali, eles eram como irmãos, né, as duas famílias ali. Eu pai disse assim, de tarde vamos lá para visitar os compadres, pai falou, né? Eu, a minha irmã, o meu irmão, aí não fomos também no compadre de nada, não tinha o meu pai veio com o compadre de nada, mas nós tínhamos ali. Tinha 3, 4 rapazes, mais uma árvore ali, mas ninguém olhou para você fazer rapaz que tinha mais aquela árvore aquele dia. Nós saímos, tchau, ninguém olhou para ninguém. Quando eu saí, ele falou para a mãe dele, eu vou com o Palutinho. Eu não olhei para ele, na verdade. No sábado tinha baile bonita. Como você faz de baile, já não vai. Mas sabe como é que é? É para acontecer as coisas, né? Porque eu namorava naquele tempo. E ela foi no baile em Caraíba, tinha a baile do show. E ela queria comprar os ingressos. E eu disse, não, eu disse, deixa quando vamos lá, se eu venho lá, vamos no baile, né? E fiz lá. E acabei não indo e fui aqui. Para no domingo à tarde. A gente ainda foi na comunidade, daí da noite parava na Santinha, a gente conversou. Aí ele me contou que tinha namorado. Eu não? Não, eu nem nada a ninguém. Não, ele falou, olha, tenho namorada, quando eu deixar dessa namorada, eu vou para o dia, ele falou. Não tinha compromisso nenhum. Estava apenas se conhecendo, né? Só que isso foi em janeiro, e ele só veio para o em setembro. Foi lá? Foi, 3 anos, seguimos juntos. Decidimos morar aqui embaixo. Aí construíram uma casinha. Construíram bem embaixo, né? E daí lá junto nasceu o Anderson. Lá junto com o nono. Quando nós íamos morar aqui, o Anderson já tinha 1 ano. O Anderson nasceu em 80, dezembro de 80, daí nós viemos aqui no outro ano, e o Juliano veio de dezembro de 83. O Juliano foi estudar no dia 8 de fevereiro, agora tem 25 anos, e o Anderson agora dia 15 de março, é 25 anos da JBS. Aí depois disso, aí sobramos nós e tivemos que enganar, porque eles eram visitas, né? Em poucos meses, teve os dois? No mês e pouco saíram os dois. Em 77 comecei a namorar com o Valdecias.
E daí depois a gente casou em 80. E a gente morou aqui. Até hoje eu tô aqui ainda. Boas lembranças, a gente nunca esquece onde a gente nasceu. Onde a gente morou, né? Na verdade eu morei bem menos tempo lá do que aqui, né? Porque com 24 anos eu casei. Daí fiquei. E depois aqui é 44 anos, lá na Comunidade. Eu acho. Baile, eu acho. Baile deve ser. Nós vizinhas, Salete ia pra Canhada, pra correr em bota, então até. Daí ia descalço ou com sapato velho, depois lá perto do salão colocava um sapato melhor. Um sapato melhor pra dançar, que era melhor, né? Se não tinha de Congo, de aparato. Fiquemos uns meses aí no novo pai, no Ernesto Magri. Fiquemos acho que uns 6 meses pra lá. E depois aí, quando veio morar pra cá, era só mato, daí mato. Tinha um putreiro, mas não era muita coisa, tinha bastante mato aí debaixo. Fizemos uma casinha e viemos morar ali com o Daniel, tinha 40 dias. Nós era longe da igreja, aquela vez, mas não tinha como colocar. Depois conseguimos. Conta a história como que foi que conseguiu a luz. Não, então. Foi o Juca que colocou, né? Eu doei um pouquinho para ele para fazer uma privada, uma patente daquela de uma vez. Na divina? Perto da até onde que era a distância que dava para colocar, né? Fiz lá e botou o ponto lá. Eu vi um leitão para ele. Aquela vez, aquele leitão lá, foi o Noro mais que deu uma porta coberta. Aí nasceu 3 leitão. Deu só com 3. E quando viemos aqui. Daí um deu pro Juca, um comemos e um tirou eu pra macho. Sem porca. Depois foi aumentando umas portas. Uma vez tinha que ficar filho com os pais, né? Hoje já é diferente. Hoje daí resolvemos por casar, em 82 já viemos para casa, e daí já começamos vida nova e nós tínhamos que ficar aqui. Então financiamos uma viagem logo, fizemos uma viagem em 82. Já tinha viagem? Tinha vários já. Tinha viagens vários aqui, tem Luiz Grilo, tinha o Adelino, já tinha vários viagens. Daí nós fizemos nós também. Quando nasceu o filho, tinha a nona ainda, a Égide, né? Ela me ajudou bastante aqui, assim. Aí a nona cuidava primeiro o Eduardo, né? E nós ia para aviar, eu ia para a roça, nós dois e o nono, né? E a nona ficava mais, porque a comida, cuidava o Eduardo, depois daí veio o Ricardo, também ela cuidou. Meu Deus, estou muito grato à nona pelo que ela fez. Aí nós íamos trabalhar, e ela ficava com as crianças e fazia almoço, cuidava da casa. E daí, depois de meio-dia, a gente ia, nos primeiros tempos, não precisava cuidar muito. A viagem não tinha muita exigência, sabe? A gente dava ração, dava água, né, pai? Dava rascalha. Ia pra roça. Ia pra roça. Agora, os últimos anos, tinha que se dedicar, tinha que ter uma pessoa só ali. Porque daí, tinha que estar toda hora ali para movimentar os frangos, para ligar a nebulização, para erguer, abaixar a cortina. E daí era bem mais complicado. E daí a gente parou, porque eles exigiram mais, teriam que construir mais, né? Acho que não era mais viável para nós, nem para a empresa ter uma viagem pequena de 75 metros. Então você tem que investir mais, né? E daí mão de obra, os filhos não estavam muito interessados em ficar na roça, né? Então, nós resolvemos parar e continuemos com a jaquinha e vassoura, gente. Fazia agora, esse ano deu pouco, né? Nós. De cada 300 vassouras, tu vende aqui em casa 250. Daí a gente vende, nós temos a casa colonial, a Copérnia, a prefeitura, com produção alguns também. Mercados também, a gente vende. Mercado também. Só que ultimamente aqui não está mais dando. Deu a cigarinha que vem no milho, né? Nós casamos. Daí fomos em São Paulo. Depois daí vendemos lá, já apareceu a oportunidade de vir ali morar perto da minha família. Aí o pai, como que ele gostava de ter os filhos certo, né? Aí ele quis que eu comprasse ali. O vizinho dele, que era o Tafarelli. Ainda do meu cunhado, né? Aí nós compramos ali e viemos morar ali. Na verdade, eu conheci, acho que você também, você conheceu uma nova sindicato com gente, né? Com um dentista. Aí. Depois aí a gente ficava tempo sem se ver, porque, né, eu tinha um pouco de vergonha, né, não é? E daí depois, por uma tarde, a gente se encontrou num baile, e aí começamos
Não é que nem no dia de hoje, né? Celular e quantos contatos, isso e aquilo. Era só no acaso mesmo. Mas depois que nós começamos a namorar mesmo, eu ia na casa dela, e bem na época da enchente de 83, bem naquele dia nós começamos, né, assim, eu comecei na casa dela. Daí pela lado da casa dela, tem 2 pontos para passar, né? E eu vou embora. Daí eu sei que eu fui no sábado, a primeira minha, eu estava meio que nervoso, daí eu voltei. Aí estava vendo. 15 dias, 15 dias, eu acho. Até eu ia baixar. Olha só. É, isso aí. E aí vocês casaram em que ano? 86. O dia antes do Janinho nascer na casa. Vieram Mas aquele nasceu um pouquinho antes, né? mexer na ponte ali, desmancharam a ponte, né? E daí para de noite deixaram só as 2 vidas na madeira, né? E daí foi embora, a gente concluiu no dia seguinte, durante a noite aconteceu, mas Tem que ir pro hospital. Queria nascer, daí tivemos que passar em cima na viga. não, E a pé, né? Fomos buscar o vizinho, aí vim me buscar pro lado de lá, o Cirino me levou até lá embaixo e atravessamos a ponte. Ó. E fomos pro lado de lá. foi tudo, porque era o primeiro filho, a gente não tinha experiência, né? De toda a idade, nós tínhamos que procurar alguma coisa, e saber que a ponte era até, eu lembro que eu estava muito lá, daí eu disse, então deixa eu já vou preparar, aqui uma Brasília, vou preparar a Brasília, você prepara a Brasília. Ah, não vai para Brasília, ou Brasília, a ponte. Daí eu fui, ela embaixo na ponte da Brasília, daí subi até lá em cima do Santinho, daí eu disse, pô, daí era o que eu fiz. Daí eu vim aqui, peguei a novena, veio para baixo, e veio atravessar por cima das duas, imagina, né? E assim. Inconsoladora dizer num torneio. Inconsoladora num torneio, que depois ficou de olho. E eu nem me lembrava que a pessoa que era. Eu nem me lembrava que a pessoa que era. Foi o primeiro baile, foi encanhado. Olha lá, nós enxerguemos em março um torneio, daqueles torneios, vocês iam animar com lugares, o microfone, da vaca das bagunças e assim. Depois foi em novembro em Canhada. E era isso. Acho que em 84, 85, 84. Não joga agora? Não jogo de futebol. Na prática era torneio, né? Aqueles torneios que faziam, né? E daí vinha gente de tudo que era 30, 40 times. E lá nos intervalos de jogo lá, a gente começou a conversar com um e outro, e deu, né, meninas daqui, meninos de lá, e eu e ali, mas se conheceram, mas não... Nem... Isso foi no mês de março, que depois nós voltamos a se ver, foi lá em Canhada Grande, a polícia levou os planos do seu Lúbino. Do seu Lúbino, né? Aí dançamos umas músicas, tomamos um Guaraná junto, uma suquita, uma Sprite, acho que é. Então nós casamos no dia 17 de novembro de 90. E antes disso, daí fomos abrindo fora um pouco a propriedade aqui, né? Foi feita a terraplanagem aqui para fazer a casa aqui. E no dia 17, no dia do casamento, nós já viemos aqui. Só que não tinha luz. Né? Tinha casa, nós íamos morar aqui. Ficamos sem luz até na segunda-feira, que o pessoal da Celeste não conseguiu ligar na sexta-feira. Né? E daí nós tivemos que passar a primeira e segunda noite no escuro, né? E de dia também. Então tudo a luz de velhas e velas, né? Então, e também foi aqui que o pessoal fez no dia do casamento também, o pessoal veio aqui e acabou dando uma mexida na casa, coisa bonita, né? E é uma sabotagem bonita, né? Faz parte, né? Mas aqui não tinha, e onde nós moramos aqui, né? Não tinha uma propriedade, era parte de uma outra propriedade onde tinha parte de moradia. Então esse pedaço que nós temos de terra aqui nunca teve um morador anteriormente. Então nós somos o primeiro morador dessa parte, dessa escritura que nós temos, vamos usar essa expressão, né? A morada da propriedade inteira, que eram 2 escrituras, era no outro lado onde morava o Tio Brose, que hoje é do Presoto, ali da família Presoto, né? Juntos, simultaneamente, os anos 90 foi um ano de egoísta, né? A gente casou, a gente começou a montar uma propriedade, a gente acabou depois no movimento das cooperativas de crédito, e também, já vinha de antes também, antes de eu casar, esse gosto pela música e tentar fazer o básico dentro dos limites que a gente tinha e ainda tem na música, né? Mas a gente participou e talvez a gente acabou meio que puxando algumas pessoas ao redor, ou motivando outros para a gente chegar no ano de 90 poder lançar o musical Nova Era, né?
Na verdade, começou pelo Gilson, que foi o primeiro a tocar violão, né? Mas não fui bem o primeiro, né, Valdo? E pode até gravar essa parte. Eu acho que a gente sempre contou a nossa história, nós 5 e mais o Nietzsche que estava com nós, né? E a nossa origem. E daí, de repente, claro, eu fui o primeiro a tocar violão ou alguma coisa no seminário, né? Isso, no seminário. Eu aprendi a tocar violão no seminário. Mas eu acho que nós temos uma história anterior, que aqui a comunidade tinha muito hábito de cantar. Então, talvez nesse mundo que veio vindo lá de trás, inclusive, era na bodega, daí alguns, tipo o meu nono Carachuco, ele cantava no quinta lá, né? Porque a gente tem que contar essas histórias, né? E a família, seja John Belli, Bormião, Magri, Batistella, Santin, sempre foram de cantar. Mas nunca teve essa, né? E teve alguns que tocavam violão. Então, por exemplo, o Tony John Belli, aqui o Antônio John Belli aqui do Russo, junto com o pai e junto com o Armindo, eles tocavam baile. Nós não sabemos disso, né? Mas eu acho que já que contamos a nossa história, eu acho que, porque meu pai tocou baile, chegou a tocar baile. E tinha alguns outros que também, que a gente não sabe, né? Então isso também, e depois, claro, depois eu vindo um pouco à igreja, o Hélio de Belli já tocava gaita quando eu fui pro seminário. Então o Hélio ainda continuou, e aí eles animavam as festas ali debaixo né? Então nós tínhamos também essa parte. E depois, quando eu voltei do seminário, vim com o violão, e aí me pediram, inclusive foi a tua mãe, a Gilmar, me pediu para puxar violão. E eu ficava vermelho de ir na igreja, imagina, puxar violão. Mas aí começamos a acertar ali e fui puxando o violão, e depois veio vindo, né? Daí o Valdir veio, o Hélio também numa época veio, depois eles desistiam, e vocês lembram daí das nossas histórias, assim. Daí o pai me comprou um violão, e depois veio o Valdir, né? Que daí tu começou a vir levar o violão e tocava ali junto, depois no final veio o grupo de jovens aí com o Hélio e tal, a gente fazia uns filórios de vez em quando, mas acho que assim foi coincidindo coisas, né? Porque assim, 85, 86 era uma época difícil, nós sabemos quando era difícil para tocar na roça, né? Mas foi indo, vamos juntando, vamos tocando violão, daí começa a ir pra cá e pra lá, aí de repente fizemos alguma reunião, uma prosa, né? Na verdade, uma brincadeira foi que, saindo da igreja, que a gente ia rezar, a gente tinha costume de cantar na igreja, saía, sentava nos degraus ali da igreja, e aí cantava mais outras músicas, ia conversando, um belo dia, não me lembro quem que foi, vamos montar um conjunto. E daí foi começado você participa, quem falta, com quem vamos conversar, e aí começou a envolver as pessoas. Os primeiros cursos nossos foi em Chapecó. Eu local e a bateria também, não lembro que nós dois fomos pra lá, andando o dia inteiro para conseguir achar um cara para me ensinar a tocar bateria. E até que nós achamos na Casa da Cultura o filho, como é que era, da banda, deixa eu tentar lembrar agora. Gota d'Água. Eu lembrei bem. E essa parte que vocês dois ensaiavam, né, Gilmar? Essa me marcou muito porque também eu ia junto com o Valdir, nem fazia ideia que eu ia tocar, né, na época, mas eu ia junto com o Valdir, acompanhar ele quando ele ia ensaiar no Ali. Nós ensaiávamos uma semana na tua casa, não sei lá como é que eram os dias, e ia lá em casa, né? Então eu ia junto com o Valdir e o Ali pegava as costas do Gilmar, né? Porque o Aedo, E aí nós ficávamos fazendo um papo, né, Gilmar? Foi um tempo assim, muito legal, ouvindo aquelas músicas. Por isso que essas músicas até hoje, que vocês ensaiavam na época, nunca vão sair, né? Aquela história do teclado que foi comprado no Paraguai, que ele trouxe do Sistema Chapecó, tem que... O CP630. Compararam um cara, nem era conhecido. Eles foram lançaram, estavam em Chapecó. Sim. E eu não lembro nem como fizemos para pagar, eu sei que foi, porque teve o primeiro equipamento, que veio meio junto com o teclado, que daí nós compramos com milho, uma safra de milho que deu lá no Paraguai, vocês lembram aqui? Eu estava fazendo os cálculos esses dias, nós escolhemos 286 sacos de milho, eu valdi lá. Eu fui plantar primeiro, depois veio dentro do gás, depois o valdi estava por lá, e nós vendemos no Paraguai, com o dinheiro do câmbio dava para comprar o dobro aqui. Então, faz o cálculo 286, foi para 572 sacos. E era dinheiro vivo. E nós compramos um equipamento também de Chapecó, lembra das caixinhas brancas? Então, essa safra aí foi a primeira que fez no seio, Valdir. Sim. E depois foi feito mais. Isso aí foi feita a outra safra. Aí o equipamento ficou aqui, já tinha o teclado, mas aí compramos em Chapecó 2 guitarras, né, Valdir? O baixo também, 2 guitarras deu ali. E depois fomos fazer outra safra, daí não deu muito bem. Porque os porcos comeram, né? Porque eu só fiquei acho que 18 dias lá depois do pai, ficou, eu não lembro quantos dias o pai ficou. Eu fui quando teu pai foi. Tu foi junto com o pai. Eu fiquei também, que dia pra lá. Isso. E daí teve também o Ayrton, meu primo, sobrinho, né, que foi também um dia lá ajudar, mas daí era pago a diária.
O Gerson também foi ajudar um pouco lá, e daí teve mais quem? Todos nós fomos, de alguma forma, né? Daí depois dessa época, quem estava aqui ia ensaiando, né? Fazendo curso e tal, né? Daí eu fiquei mais um tempo, depois voltamos, e aí depois que eu voltei, daí nós fechamos, acho que foi ali que daí o Silvano e o Nietzsche nós começamos mais forte, né? Pra vocês se preparar para lembrar. Silvano, tu lembra a época, um ano antes? Não lembro quanto antes. Eu só lembro assim que daí os que foram convidados antes desistiram, né? Sim. E aí o Valdir começou a me passar uma música lá. Que vamos lembrar dessas músicas que é. Ali, né? E a Línia também, a Línia foi a segunda. E aí, quando eu sabia 3 músicas, daí disse, não vai ser você. Tá bom? Mas assim, pegando esse gancho da gente aprender, eram tempos difíceis, né? A gente tinha que ir em busca mais longe, né? Chapecó, Erechim, né? E vocês trabalhavam por dia, né? Eu lembro muito bem para vocês ter o dinheiro para ir pagar a passagem para ir para Chapecó. Eu já vim um pouquinho depois, daí até acho que era a banda que bancava, enfim. Depois de umas épocas já ia com o Fusca da banda, né? Depois teve aquele período que a gente ensaiou meio direto para preparar o conjunto, né? Definiu uma data lá na frente, vamos lançar o conjunto e daí a gente começou um dia por semana, depois 2 dias, e depois no ano de 90, aí a gente lançou, no dia 2 de junho, exatamente 34 anos hoje. Bom, o primeiro baile ali em Forquilha, se a ambiental cobrava multa, nós estávamos na cadeia, de tanto coqueiro foi. Então, 34 anos depois, a gente fez e fizemos esse lançamento, e foi uma história importante porque a gente acabou sem querer, além de montar um grupo musical que não tinha na região, né, ou pelo menos em Seara, mas a gente éramos todos daqui da comunidade, todos agricultores, filhos de agricultores, né? E com as dificuldades e também as virtudes que tinha naquele momento, mas a gente conseguiu juntar, fazer de uma forma bem associativa, informal, assim, meio que juntando as peças aí, montar uma atividade nova no meio rural, né? Porque a música aqui era olhada, não tinha que plantar milho, feijão, ter porco, vaca, galinha e deu, né? E nós podíamos fazer isso e também ter um grupo musical e poder levar nosso jeito de cantar, nosso jeito de tocar e também conhecer lugares, né? A gente teve, acho, um privilégio de conhecer muitos lugares através da música, né? Mas foi divertido, porque deixou os outros trabalhando, lavrando, plantando, mas assim não é verdade. Mas o musical Nova Era depois contou sua história e foi uma pena que parou depois lá na frente nas outras gerações aí, mas também são escolhas e talvez teve anos que não foram tão bons, foram bons pra gente ser músico, mas financeiramente em muitos momentos a gente sabia que vinha pra casa com muita fama e às vezes com fome, porque desse aquilo a gente ia passar fome, né? Mas teve momentos também que sobrou, isso aí, né? Então é importante isso. Mas acho que foi uma experiência que inclusive a comunidade de Forquilhas talvez tenha uma das poucas aqui na região que teve um grupo musical daqui, que nós ao mesmo tempo ajudava a organizar festas e bailes e depois ia tocar e depois no outro dia nós estávamos fazendo balanço, nós estávamos lá contando as garrafas, ajudava a fazer convite e ao mesmo tempo, né? Então era uma experiência que poucas comunidades talvez no meio rural tenham tido ao longo do tempo, né? Falando assim financeiro, a gente não ajudou nada, né? Acho que pagamos até para isso, mas a gente criou uma história e principalmente conheceu muitos lugares, muitas pessoas, né? A comunidade de Linha Forquilha sempre teve lideranças bem pontuais, lideranças fortes, e nesse tempo, nessa vida da história da comunidade, criou lideranças que despertaram para movimentos, né, para acampar, para colaborar na constituição de entidades, enfim, a comunidade sempre teve lideranças muito fortes, muito atuantes. Na época a gente participava aí desde a catequese, já dos anos 80, depois a gente participou dessa questão das associações no município, né? Inclusive aqui na Linha Forquilha teve uma associação também, associação, não sei se era moradores, eu não lembro o nome que nós tínhamos, tinha uma associação para a gente fazer compra coletiva, para fazer lavouras coletivas, né? E esse movimento junto com a música de alternativa e também um pouco juntar as pessoas, fazer coisa junto, articulado pela PAC aqui na região, com a prefeitura de Seara, quando era possível. E também a PAC participava de uma rede estadual e do estado debatia um pouco a entidade chamada CEPAGO, buscar soluções para a agricultura. E a gente, esses grupos, inclusive nós, aqui, a gente buscava possibilidades de fazer outras atividades que não as tradicionais, né? Mas aí quando ia para buscar recursos nos bancos, não tinha recursos.
Mas quando você pedia um financiamento para aquilo que alguns setores estavam organizados, você tinha. Mas para alternativa, para fazer uma pequena agroindústria, uma pré-limpeza de produto, embalar feijão para vender, não tinha. E aí nós participamos, principalmente aqui em Seara, na época tinha o Ernesto Otelo, que coordenava, e ele participava da PACO. E lá na PACO o pessoal levantou essa possibilidade de fazer um debate com as associações aqui. E aí dessas associações, eu aqui na comunidade fui escolhido para representar o grupo. E aí desse movimento foi feita uma composição para criar direções e tal, e pensando em nomes, fazer estatuto, e o pessoal acabou me pedindo para ser o presidente dessa primeira chapa. E daí a gente assumiu e coordenamos a criação da cooperativa, né, junto com o grupo, né, a gente coordenou essa parte mais burocrática, a assembleia, e a documentação, o Banco Central, também depois tivemos que sair para se preparar, para se formar, né, por exemplo, no mês de maio agora, que terminou ontem, né, anteontem, a gente participou de um evento em Florianópolis, por exemplo, para debater que linha de cooperativismo a gente queria, né, se era uma cooperativa de crédito para amontoar dinheiro e ficar, fazer sua sobra, ou também pensar o desenvolvimento, né? Então isso ajudou também a fortalecer uma linha anterior, mas já um seminário debatendo que linhas, o que a gente tinha que pensar para ser uma cooperativa que pudesse ser segura financeiramente e também ter um trabalho que pudesse, pelo menos, oferecer oportunidade para as pessoas desenvolverem suas capacidades, suas habilidades, inclusive com empreendimentos novos, outras atividades, outras visões. Então foi isso que nós fizemos na época, né? Participamos desse movimento, e depois a gente teve vários momentos aí ao longo desse último período, que é praticamente com 30 anos, foi em 94, 93, 94, 95 esse processo, né, da preparação, a abertura e constituição da cooperativa, e depois a abertura de portas em 95, né. A gente vinha de participação de movimentos sociais, de organizações e tal, né? E o pessoal pediu para a gente concorrer ali, veio o Partido dos Trabalhadores, que era a figura que a gente estava vinculado naquele momento, e daí a gente concorreu no ano de 2002, e eu fiquei vereador de 2003, 2004, 2005 e 2006. Então eu fui vereador 4 anos aqui nesse município também. A agregação de valor é uma forma também das famílias diversificarem a renda, e a nossa comunidade teve iniciativas importantes, e uma delas foi do abatedouro João Bélio, né? O grupo familiar que constituiu uma unidade de abate e processamento de carnes de frangos. Quando tinha aviário, sempre ficavam no refúgio. E daí nós fazíamos o quê? Tratava, mais numa temporada, pegava um frango muito grande. Começamos a fazer o quê? Abater, começar a levar no mercado limpo, assim. Até nós ia levar aonde? Lá no mercado falecido Cave. Ele disse, mas que frango bonito, ele era preferido uma loucura. Aí apareceu a oportunidade de fazer o quê? Ampliar aquilo. Até no começo foi muito difícil, porque o abatedouro estava tudo pronto e a documentação estava tudo legalizada. E eles não me liberavam. E nós tínhamos pegado naquela época lá 200 quilos. E ficaram grandão, assim, uns 5 quilos, eles eram bem ligados já. Sempre foi comprado 5 quilos, tratado com uma ração diferente, uma ração caseira, e criado até com mais de idade, para ser um frango bem diferente. E a namora mesmo começou lá em Lages. Numa quinta-feira. Bom, nós moramos um mês e pouco na casa do pai do Gilberto, e depois nós fomos de alugar da casa dos pais do Valdir, e depois nós acabamos comprando aquela casinha, a família foi crescendo, nós ampliamos a casa e a gente está morando ali até hoje. Algumas iniciativas interessantes que surgiram em nossa comunidade na área da habitação foram as bioconstruções. Algumas bioconstruções destacadas, né, dentro da região, que estão aqui na nossa comunidade em Infofio. E nós conversamos muito sobre quantos filhos, como educar os filhos, de ficar na agricultura para que eles pudessem ter uma vida mais livre, longe dos agrotóxicos, que a gente pensava muito na questão dos orgânicos. E o nosso sonho era construir uma casa diferente, mas a gente não tinha noção. A gente não sabia o que a gente ia fazer.
Então, depois que a gente começou mesmo a fazer através da crecheada, que nós conhecemos esse projeto de bioconstrução, aí que nós conseguimos dizer, é isso então que a gente precisa fazer. Aí, como arquiteto, daí foi redesenhado aquele projeto, colocado dentro da forma, redesenhado, mas a ideia nós já tinha de como fazer. E aí, a partir do apoio da Grande Seara, foi que a obra começou de sair do papel e começou a ser construída. Materiais foram utilizados, os materiais que tinha ali na propriedade, pouca coisa veio de fora. Só de pedra foi em torno de umas 100 toneladas usada na estrutura e na parte das paredes também. Ela é em formato circular, no telhado em caracol. Nós saímos da caixa, do quadrado. Ela é uma mandala. E nós transformamos ela toda que ela fosse bem funcional para a gente. Telhado verde, nós estamos pensando no saneamento dela todo ecológico também. E está vendo biogás, aproveitamento das águas da chuva, todo o entorno, horta, jardim, pomar também está sendo todo construído pensando nessa dinâmica da permacultura, com ervas medicinais, tudo misturado como é na natureza, mas espontâneo assim. Tudo no Correio, esse ano vamos terminar ela e vamos morar nela também. O resgate de ervas medicinais, das formas naturais de tratar as pessoas, também vem despertando, vem sendo realizado por membros aqui da comunidade, pensando na saúde das pessoas. Sempre assim eu gostei da questão tipo de erva. E daí começamos com os cursos e fui aperfeiçoando, fui gostando. E saber que você pode ajudar outras pessoas a não ficar ali se intoxicando e assim com medicações e assim. A fitoterapia e a homeopatia andam juntos, né? Porque para nós fazer, tipo, para eu conseguir uma matriz da homeopatia, eu preciso fazer na fitoterapia, né? Em 1994, nós tivemos a instalação do telefone coletivo na comunidade, então eram 3 linhas telefônicas divididas em ramais. Então havia em torno aí de umas 20 famílias que já tinham uma telefonia nas residências, né? Antes disso, uma, 2 famílias tinham, que eram mais próximas da cidade, tinham acesso ao telefone, mas a partir de 94, então, foi instalado telefones em praticamente quase todas as residências da nossa comunidade. E a internet veio em 2020, né, nessa época. Para se ter a internet na comunidade é um pouco mais complexo, né, devido à falta de torre, à falta de cabeamento. Então, com a vinda da internet, que possibilitava a comunicação, inclusive via telefone na internet, então as nossas linhas de telefone, elas acabaram sendo desativadas, então, na década de 2020 também. Bom, as famílias foram mudando a dinâmica da produção, dos próprios costumes, e hoje cada família tem produções específicas, diferentes do que era lá no início, mas com diversas atividades que estão dentro da nossa comunidade como forma de renda e de produção. Eles vão dizer assim, meu Deus, como é que era lá uma vez, que quando na verdade, eles também se criaram aqui, os netos nossos. Mas eles não esquecem nunca. Assim, tem os bisnetos já que vem. 4 filhos, tem 8 netos e vai ser 3 bisnetos. No dia de hoje a gente tem as crianças que vêm brincar aqui. Neto. Falamos dos netos. Neto é nossa alegria agora. Mas, assim, você vê que aqui na roça eles têm onde se ocupar. 3 filhas. A Giovana, ela está com... Vai completar agora 32 em 11 de julho. A Xindy vai completar 28 no dia 24 de junho. E a Giana completou 26 no dia 5 de maio. Tivemos 3 filhos.
O Daniel é o primeiro. Daniel, a Patrícia e você. E temos 3 netos. 3 filhos, mas 2 rapazes e uma moça. Primeiro é o Jorge Luiz de Mati, nasceu 23 do mês de abril de 85. A Dirley, a segunda filha, aí nasceu dia 25 de janeiro de 88. E o Ivan de Mati é o último, nasceu dia 9 de junho de 91. Tem 2 filhos, o Gabriel, que está com 20, e a Natália com 27. A Isabel, pelo lado do Thiago, e tem a Isabel, minha filha, e o Lorenzo, minha filha. Tem um gado de corte aí, tem uma produção de erva mate, e a mulher faz um queijo aí, a gente faz, não é mais que a obrigação de fazer que nem antes tinha vaca de leite, e a gente coisa lá, você vai hoje, vai amanhã, vai deixando. Mas a gente não para, na verdade, sempre é que é calor, a gente não vai, né, de tarde, mas a gente não para, sempre tem. Começamos a passear um pouco. Hoje a gente planta que a gente consome, né? E até... Arrendamos uma terra, que é mais longe, o vizinho plantar. E aqui a gente tem só gado de corte. Nós vamos excluindo aos poucos, né? Tinha roça, tinha aviário, tinha porco, gado de leite e algum gado de engorda sempre tivemos. Agora eu comecei a comprar uma quantidade de terra, mas agora assim, começamos também a fazer poder. E daí, de lá em frente, daí comecei a trabalhar com gado de leite, com pouco de tudo. Fazendo queijo, vendendo um pouco de leite, e tem uma parceria de suínos, terminação. Ele começou a ir trabalhar na JBS em 2002, né? Até então eu estava com uma abatedora, agora com inicialmente uma atividade do abatedora, estamos com a atividade principal, a nossa campo. Eu estou investindo na questão da arte, que eu estudei muito para isso e agora estou concluindo a graduação também em arte. Das mais exóticas até as, né? Mas tem uma variedade, tem pitaia, tem os pinhão de enxerto. Pinhão sem enxerto também. Pinhão sem enxerto também, né? E tal. E as frutas da pitanga, cereja, guaviola, laranja, lima, limão, banana, o ingá, que é uma fruta nativa que a gente está plantando também, né? Isso. Então, aí tem as medicinais. Aí que tem uma cor só, né? Porque a gente acha que é mato, mas cada qual tem sua utilidade, né? Alguns cereais que a gente planta, tem anos que também não dá. Mandioca, batata, alguns anos a gente planta, tem uns irmãos nossos aí do mato que colhem para nós, mas tudo bem, é alimento para eles. Aí tem abacates também, né? Tem jabuticaba que a gente consegue ter. Erva mate, nós nunca colhemos erva mate, mas deve ter mais de 100 pés de erva mate. Araçá tem muito, talvez mais de 400 pés também, a gente ainda não conseguiu nem colher para processar, né? Mas tem muita, né? Tem principalmente o araçá vermelho, né? E também uns pés de nosso pecan, que já vão estar produzindo agora no próximo período. Não é alimento também, mas ainda a gente não tem aplicado, que é os bambus. A gente tem uma coleção de umas 11, 12 espécies que dá de bambu, né? 3 mais para uso no artesanato e movelaria, né? E também alimento e também medicinal, né? Porque o bambu consegue fazer essa parte toda, né? E aí depois, se andar por aí, tem outros tipos de fruta ainda também. Hoje estamos já aposentados, no caso, né? Tenho ainda meus coelhos, tem um pouco de gado, os animais para consumo, e sobra alguma coisa. Fazer as lavouras, plantar o que precisa para consumo. Aqui mais é com vaca de leite, porque a terra não é favorável para plantio. É aluguel fora, para fazer filmagem. Estamos fazendo pastagem, tem um pouco para fazer. A atividade hoje é suínos. A gente vende os leitão de creche. E nós temos agora um gado de corte. O leite e tem os porquinhos. Temos, claro. Para manter a tradição. A estrutura coletiva da comunidade sempre tem lideranças na sua atuação, na sua coordenação, seja na parte da igreja, ministros, catequistas, seja ela na parte de estrutura patrimonial, né, onde há a bodega, as festas, há os eventos, então sempre com o trabalho voluntário das pessoas na comunidade.
a terceira vez, né? Terceira, né? Eu acho bom, né? A gente ajudar a comunidade, né? Ajudar, né? Manter a comunidade, vamos dizer. A minha experiência é boa. Eu gosto de trabalhar para a comunidade. Eu gosto e se eu continuar ainda, que aceito por mim, eu continuo trabalhando e gosto muito de trabalhar para a comunidade. Gosto de dar ideias, dar ideias, ouvir a opinião de outras pessoas, porque não é sempre a tua opinião só que vale, né? Eu gosto. Nós que a Deus, eu certeza muito bem. É uma experiência assim que você aprende a conviver com as pessoas, com as diferenças, né? Isso é um desafio também, né? Porque pensamentos diferentes e não sempre tem que pegar o apoio. É complicado, mas é bom também. E é um compromisso, né? Muitas vezes a gente tem que deixar o teu pra ir lá, né? Porque é um compromisso. Uma comunidade é uma caixinha de surpresa, deixa ninguém sabe. Sabe o que acontece hoje, mas não tá sabendo o que vai acontecer amanhã. Daí tu tem que sempre segurar meio organizado, não 100%, mas meio organizado, porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, quando eu vou em agosto, são 27 anos. No mesmo tempo, é desafiador, mas é uma coisa, digo assim, gratificante. Eu gosto de fazer feminista e tal. E agora também já são 8 anos que eu sou, desde que começou a pastoral do Digno, né? Eu fui uma das pioneiras, né, e tal. Na verdade, sim, me envolvi, sim. Eu dei catequese há 20 anos. Em primeiro lugar é a família, em segundo lugar os vizinhos, e em terceiro lugar é a comunidade, né? É a hora que a gente precisa. É nosso ponto de referência. Perguntar de onde você é. Gente, é de Luiz aqui. Nós estamos construindo uma história com alguém que puxou à frente, né? Né? Então, e a gente é lembrado que é registrado. Os nossos filhos, nossos netos vão lembrar de nós. Mas as gerações futuras não vão mais lembrar de nós. Mas se tiver registrado, vai estar sempre lembrado. Hoje a gente está feliz se não tiver comunidade. Que nem eu também, a gente vai, o domingo vai aonde? O domingo a gente sube do estado e vai da leste, depois vai jogar um baralho. Você passa o tempo ali. E o que tu vai fazer? Eu, se tu vai fazer, eu faço. Até que eu consegui. Comunidade para nós é minha família, a gente valoriza todos. A segunda família, e até que a gente pode fazer alguma coisa para a comunidade, eu vou fazer. Eu estou contente que pela vivência aqui que nós estamos aqui, me parece um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu, aqui, onde que estamos morando. Eu digo assim, eu tenho muito orgulho de ter participado da nossa, eu digo nem da nossa comunidade, né? A gente pode ter feito erros, a gente aprendeu muito, eu tenho muita gratidão para vocês que estão tocando e que tem. Eu sempre digo lá para tudo, né? Que tem gente boa em todo lugar, né? Se aqui tem gente boa, lá também tem. Mas eu disse, se fosse hoje voltar de a pé, olha, perante, eu voltaria. Só a saudade do povo aqui. Eu faria tudo de novo, gente. Valeu a pena, muito. Eu tenho quase 80 anos, disse, eu tenho muita gratidão e faria tudo de novo e a gente escolheu esse meu gratidão, né? E eu tenho muito orgulho da família, né? Que Deus me deu. E quem está no céu deve estar melhor que nós, sabe, né? Mas eu tenho muito, não sou filha daqui, mas me considero, né? Fui adotada, eu digo sempre. Representa muita coisa. Porque também se um dia a gente precisa da comunidade, desde unida, a gente está tudo aqui para se ajudar no caso. É um bom a comunidade unida. E se ajudando a participar na comunidade. Se Deus me deixar assim, eu vou ficar até que Ele me deixe aqui. Comunidade é isso, né? É para se ajudar em casa, no início. A comunidade é praticamente a segunda família de Nantana. Eu acho bem importante a comunidade. É uma coisa que é muito bom. Precisa? Para mim representa tudo. Não posso reclamar da comunidade minha curtida, sair de lá sem mágoa de ninguém. As gurias, às vezes eu digo, eu gostaria de voltar para morar lá.
Até hoje, para mim, sei lá, fiquei muitos anos morando lá, né? Então é um lugar que a gente se apega, né? Foi bom morar lá. Ah, representa muitas coisas. E eu posso agradecer, se não tinha a comunidade, nós ia passar fome mais do que uma vez. Quando que o marido estava sempre doente, eles vinham, trabalhava, fazia a roça, plantava, porque tinha que plantar. Há muita coisa. Representa tudo. Amizade, vizinhança, não dá para fechar, é uma família. E eu sempre digo, o vizinho aqui para nós, meu Deus, todas as vezes que o Pedro ficou doente, nossos vizinhos, viajaram estão lá, cada um com seu emprego, não podem sair, né? E os vizinhos estavam aqui, era eles que estavam aqui comigo todo dia. Meu Deus, eu disse, eu não sei nem muitas vezes o que dizer para eles para agradecer o que eles fizeram. Era buscar pastas, o ano inteiro, detrator, levar ali na porta do paiol, deixar ali para mim. Para mim, representa um tesouro. Nossa comunidade é... Nossa, eu sempre penso assim, de tentar fazer o melhor, as coisas sempre bem feitas. E se tu faz com amor, você não sente dor nenhuma. Tudo te rende melhor. Você pode ter amigos, pode ter a tua família, mas a minha família hoje é aqui também, a comunidade. Né? É um bem, eu vejo isso tipo um bem comum, né? A comunidade, para mim, é um berço. Porque se não tivesse esse modelo de organização, a gente seria outra pessoa. Então, eu nasci e me criei aqui, a Jola, na comunidade dela, mas ter esse espaço onde as pessoas se encontravam no domingo para rezar, para jogar uma bola, para contar uma história, para jogar uma bote, jogar um baralho, um encontro de mulheres, de homens aí, um bate-papo de jovens, ter um grupo de jovens, um lugarzinho para dançar ali, e antes de mim, a gente fala também disso, né? Não formaria pessoas como nós somos. Para mim, a comunidade é um berço tanto quanto a família, né? Mas se a gente tivesse só a família e cada família isolada, nós, com certeza, eu pessoalmente seria outra pessoa, né? É o nosso chão, né? A gente é daqui, sempre fiquemos aqui, nosso chão. Olha, eu queria agradecer a minha esposa, agradecer a Deus que me deu essa vida de alegria. E com a família, os 3 filhos, a Nora e o Guilherme, né? Que sempre me deram apoio no começo até o fim. E depois agradecer vocês 3 aqui, o Valdir, a Nayara e o Cid, que me fizeram uma surpresa que eu nunca esperava. Meus netos também, e uma bisneta, tem uma bisneta, essa da minha linda. Como é que é o nome dela? Sofia, é uma alegria ver. Eles mandam os vídeos no celular e fica assistindo. A gente batalhou e estamos bem, graças a Deus. Somos 2, eu tenho 65, ele 68, a gente não toma nenhum remédio, trabalha o dia inteiro, graças a Deus, temos saúde, estamos fortes e que Deus me dê saúde até para continuar. Os filhos vêm final de semana para passear, já temos neta com 19 anos, e o pequeno fez 4 anos ontem, e o Luiz faz hoje 7 anos. E daí tem a Sofia de 7, e a Maria Eduarda já está com 19 anos. Estamos gratos de chegar até aqui. Deu para viver bem quando era difícil, depois um pouco mais fácil. Veio os filhos, saíram tudo novo de casa. Graças a Deus, nenhum se perdeu nessa vida. Só agradecer a comunidade que a gente participou e agradecer vocês também que estão fazendo um documentário, contando a história, isso fica para os nossos netos, para as nossas pessoas que vêm vindo, né? Bom, eu acho que assim, essa experiência de viver num espaço rural, com uma linha forquilha, com esse formato e essa diversidade de famílias, de pessoas, de parentescos e não parentescos, né? Mas que acaba, mesmo que às vezes tenha certos momentos de conflito, tem momentos de divergência, mas tem muita convergência, né? E a gente aprende muito também, essa paisagem que nós temos, né? Também nos permite enxergar de uma forma, né? Então, eu acho que a linha forquilha tem uma simbologia, né? Inclusive, às vezes, do ponto de vista da forquilha, né? O pessoal às vezes tira sarro, mas também se transforma numa fama para essa comunidade, né?
Então tem o lado Saro, mas também temos o lado do rio, que nos irmana, né, que é duas pontas que se juntam no meio. Então também tem uma simbologia de várias coisas que se unem para no meio formar a comunidade, que é exatamente ele se junta perto da sede da comunidade, né? Então, isso. E depois tem outros formatos, outras forquilhas, né? Então nós somos uma junção de rios, de propriedades, de pessoas, e aqui passaram uns que já foram, outros que morreram, outros que saíram daqui, e nós que ficamos, que temos uma história para zelar e para contar, né? Eu acho que talvez a linha forquilha, Valdir, na tua pessoa, é uma comunidade talvez a mais extraordinária que eu conheço, né? Porque temos no nosso meio uma pessoa também que, na tua pessoa, que conseguiu coletar os dados e transformar num livro da história da comunidade, Valdir. Isso para mim me dá orgulho, tá?